Alô, professores! Nesta semana estudaremos a lição de número 9 e tem como título Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. O nosso texto principal está no livro de Daniel, capítulo 6 e o versículo 10, que nos diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. O resumo da nossa lição nos fala assim: antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei. Os objetivos desta lição, que corresponde aos 3 tópicos, tem assim, o primeiro objetivo, que está relacionado ao primeiro tópico, é conhecer as características do novo governo que Daniel estava submetido. O segundo objetivo, que corresponde ao segundo tópico, nos diz compreender como se deu a conspiração contra Daniel. E o terceiro objetivo é aprender sobre a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. O texto bíblico, ele está em Daniel, capítulo 6, do versículo de 1 ao 7. É bem interessante que o professor faça essa leitura de forma coletiva ou alternada e que lê com a classe. Mas também é interessante que o professor peça aos alunos que deixe a Bíblia aberta em Daniel, capítulo 6, porque ao longo da lição irá se conferir muitos versículos que está inserida nesta lição. Esta lição, ela vai tratar sobre o capítulo 6 do livro de Daniel, que conta uma história bastante conhecida de todo cristão, que é o episódio que Daniel teve que enfrentar a cova dos leões. E nesta lição é uma mudança de governo. Na lição passada, a gente viu o fim do Império Babilônico. Ali terminou. O rei, o corregente Belsazar, ele foi morto, e o exército médio-persa invade a Babilônia, e assim toma a Babilônia, e ali começa a ser, e agora no capítulo 6, começa a ser implantado o governo Medo-Persa. O nosso primeiro tópico é vivendo sobre um novo governo, e eles traz 3 pontos, que é a identidade do novo rei, o novo governo e uma política de tolerância religiosa. Neste tópico primeiro, ele vai fazer uma contextualização do que estava acontecendo ali. O Império Medo-Persa estava sendo implantado. Neste primeiro ponto diz a identidade deste novo rei. Não há um consenso geral sobre Dário, porque não se encontra nem na literatura secular e nem mesmo assim na Bíblia um fechamento de quem seria Dário. Porém, o pensamento majoritário da maioria dos estudiosos, dos teólogos, ele entende que Ciro era o imperador e ele tinha colocado Dário como um governante da Babilônia e não de todo o Império Medo-Persa. Esse é o pensamento da maioria, da parte majoritária dos estudiosos. Então, o comentarista da lição, ele segue esta linha de que Dário, ele é o governador da Babilônia e não do Império Medo-Persa. Esse é o pensamento que você pode estar discutindo com seus alunos. O segundo ponto é o novo governo. Então, o governo da Babilônia, ele acaba, que se lembra do sonho da estátua de Nabucodonosor, que tinha várias partes, então a cabeça de ouro ali terminou. E agora chega a parte de prata, que é o Império Medo-Persa. E essa nova forma de governo não é uma forma diferente do governo de Nabucodonosor, do babilônico, porque era totalitário, era centralizado. E já essa nova forma de governo é um governo descentralizado, em que se dividiu o império em províncias, e cada província
tinha seus governadores, ou presidentes, é uma coisa, é sempre a mesma coisa, e também constituiu-se 3 príncipes ou presidente. Se for governador, é presidente, e se for presidente, os da província, então eles seriam os príncipes. E um desses 3 príncipes foi escolhido também Daniel. Com certeza o rei, ele já tinha conhecimento das habilidades de Daniel, da fidelidade, do empenho que Daniel ele foi escolhido um desses 3 príncipes. E esse novo rei, esse novo império, ele tinha uma tolerância, uma abertura maior para a tolerância religiosa, porque é aqui que termina o cativeiro dos judeus e que os judeus eles começam a retornar para Jerusalém, que é através do imperador Ciro, que os judeus começam a retornar essa liberdade religiosa, e lá é constituído também, até que se promulgou-se um código conhecido como Cilindro de Ciro, que promovia essa justiça, essa liberdade religiosa. Mas só que esta liberdade religiosa não impediu de Daniel ser perseguido pela sua fé, porque mesmo havendo essa abertura, mas existia outras pessoas do governo que estavam ali, que naquele contexto terminou Daniel sendo perseguido em sua fé. A previsão religiosa nas constituições e nas leis não garante que os cristãos não serão discriminados e ofendidos, especialmente por causa de imposições ideológicas. O comentarista ele traz isso aqui. A lei, assim no nosso Brasil, nós temos uma liberdade religiosa garantida na Constituição, no artigo 5º. Porém, esta liberdade não é uma liberdade total, porque muitos temas, muitos valores, muitos princípios da Bíblia Sagrada, mesmo a gente estando em uma liberdade religiosa, eles não podem ser abordados. Então, uma liberdade de expressão ampla, aqui no nosso país a gente não tem, já se há essa restrição. E esse primeiro tópico ele vai trazer toda essa abordagem histórica do que estava acontecendo ali, para que o aluno possa entender o contexto. E é bom também o professor lembrar que aqui, nesta lição 9, é o fechamento da parte histórica do livro de Daniel, porque o livro de Daniel, no capítulo 6, ele termina a parte histórica, e a partir do capítulo 7, ele vai estudar escatologia, que é considerado até o Apocalipse do Antigo Testamento, que serão as nossas últimas 4 lições. Então aqui é bom dar uma relembrada, tudo que foi feito, e fazer esse fechamento da parte histórica. Nosso segundo tópico, ele traz como tema a conspiração contra Daniel. Como foi feita, por que conspiraram contra Daniel? A distinção de Daniel foi que fez com que os outros líderes, os governadores e os outros presidentes, eles observassem, porque Daniel, no versículo 3 do capítulo 6, diz assim: então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, Daniel era aquele funcionário que chamou atenção. Ele era competente, ele fazia tudo correto, ele dava conta do serviço, porque nele havia um espírito excelente, porque o cristão, ele tem que se distinguir, o cristão, ele tem que ser aquele funcionário, eu digo sempre lá aos meus alunos, se ele está em uma empresa, ele é o melhor funcionário. Se ele está na escola, ele tem que ser o melhor aluno. Se ele está na faculdade, ele é o melhor aluno. O cristão, ele tem que dar testemunho com o seu modo de proceder, com a sua vida. Ele tem que ser o aluno funcionário excelente. E por conta disso, o rei olhou esse espírito excelente, essa capacidade de Daniel, porque Deus estava com ele, e Deus estando conosco, a gente se torna profissionais bons. E por conta disso, o rei pensou em colocá-lo sobre o reino.
E isso, no segundo ponto, diz que despertou a inveja. E através da inveja, eles começaram a conspirar. E o que eles tentaram fazer? Assim que o brilho de Daniel começou a ofuscar os demais, a inveja brotou em seus corações. E infelizmente, a inveja, hoje em dia, ela continua muito forte. É no trabalho, é na escola e, infelizmente, até dentro da casa de Deus, que não era para existir, mas nem todos são convertidos, nem todos ainda entenderam realmente como é o evangelho e às vezes chega a gerar essa inveja. E eles sentiram inveja de Daniel porque o rei pensou em colocar ele sobre todos, sobre todo o governo de todos o reino ali. Então, esses presidentes, esses príncipes, procuraram achar um motivo para incriminar Daniel. Então, vasculharam a vida dele secular, se ele fazia alguma coisa errada, se ele era corrupto, se ele não seguia as regras. Só que Daniel era o funcionário exemplar. Ele não feria nenhum princípio, ele seguia tudo na regra. E eles não conseguiram encontrar. Então, no segundo tópico, eles disseram, vamos mudar a estratégia, porque Daniel é uma pessoa íntegra. A gente não consegue achar um defeito. Diga isso para os jovens, que mesmo ele sendo o melhor funcionário, o melhor, sempre alguém está a observar e quando o brilho dele começa a ofuscar os demais, pode despertar essa inveja. E vão sim procurar vasculhar a vida para tentar atrapalhar. E eles não encontrando nenhuma falha, então eles mudam a estratégia e fazem um plano para pegar Daniel na lei do seu Deus, que eles perceberam, não teriam nada contra Daniel, tendo em vista sua conduta ilibada, os líderes mudaram a estratégia e resolveram encontrar na lei do seu Deus. Então, eles foram lá no rei Dário e falaram, olhe, no versículo 6, então os príncipes e os presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dário, vive eternamente. E chegam lá com mentiras, porque no versículo 7 ele diz, todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, os capitães, os governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Este foi o plano. Eles chegaram com essas palavras de honra, essas palavras que fosse mexer no ego do rei, para que vamos prestar uma homenagem e louvores a ti, só que era uma armadilha, não é que eles queriam prestar homenagem ao rei. E chegaram lá mentindo, dizendo que todos. E o rei, engodado com aquilo, achou, ele se exaltou, né, o orgulho subiu, puxa, que bom, vão prestar louvores a mim, pedir coisa a mim, eu sou uma pessoa muito importante. Ele assinou aquele decreto, ele fez aquela ordem. A estratégia dos inimigos de Daniel, o comentarista vai dizer, que muito se assemelha ao secularismo anticristão do nosso tempo, procurando centralizar no Estado a figura da divindade, que sem dúvida buscam de todas as maneiras restringir a manifestação das crenças e punir as convicções do cristão. Estamos vivendo essa época difícil, em que o cristianismo cada vez mais é hostilizado por causa da defesa dos valores escritos nas Sagradas Escrituras. Esses valores, muitos deles, já estão sendo proibidos de serem abordados. E em muitos casos, esses valores são vistos como fobias, como racismo religioso. Não se pode falar, e muitos cristãos brasileiros aqui no Brasil já estão respondendo processos
na justiça, na polícia, seja federal, civil, eles estão lá respondendo processo por falarem a ter a sua liberdade de expressão reprimida, porque não puderam falar de convicções de sua crença mediante o que está escrito na palavra de Deus. Então, há-se uma liberdade religiosa, entre aspas. E é bom a gente falar isso para os nossos jovens, porque eles estão na faculdade, estão na escola, estão no trabalho, e principalmente lá na faculdade, é um lugar bastante hostil e que não se admite certos temas que entra como fobia, como racismo religioso e por aí vai. E o nosso jovem tem que estar consciente disso, que eles não podem abrir mão de sua fé por conta dessas pressões. Eles precisam se manter firmes, eles têm que ter consciência que isso sim existe, a Bíblia já falou disso, mas eles não abrirão mão de sua fé. O nosso terceiro tópico vai tratar sobre a lei dos homens e a lei de Deus. O primeiro ponto vai dizer, contrariando a lei dos homens, mesmo diante do decreto do rei, novamente Daniel não se acovardou de dar testemunho de sua fé. O servo de Deus sempre fora obediente ao rei. Então, quando Daniel, ele toma conhecimento daquele decreto, ele disse, jamais eu vou passar 30 dias sem conversar com o meu Deus. Não, ele vem entrar lá na sua casa, como de costume, vai para o seu quarto, o seu lugar de devocional, e ali ele se ajoelha para falar com seu Deus. Da mesma forma, com a janela aberta, ele não fechou a janela, porque alguém pode pensar, será que ele não podia fechar a janela? Veja bem, todo o tempo ele orou com a janela aberta. Se ele fecha a janela, isso mostrava uma covardia, mostrava medo. E nós temos ousadia, nós somos crentes valentes, de coragem, para manter firme em nossa fé. E ele continuou sim, orando a Deus com a janela aberta. Então, eles estavam lá de vigia. Os invejosos, os acusadores, os caluniadores estavam lá de vigia. E quando eles veem Daniel lá de joelho, eles correm para entregar ao rei. Só que Daniel, ele era obediente ao rei, ele era o melhor funcionário. Porém, ele não era um judeu que ele desobedecia às leis do rei. Não, ele obedecia a tudo. Porém, existia um limite. Qual é o limite? Qual foi o limite de Daniel? Até enquanto esta lei não foi de encontro à lei de Deus. Esta é a lei de todo cristão. Nós devemos, sim, respeito às autoridades, obedecer à lei de nosso país, à nossa Constituição Federal. Porém, quando estas leis, elas chocam com a lei de Deus, então ali é o limite. Nós não podemos desobedecer às leis de Deus para obedecer às leis dos homens. Foi isso que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E Daniel tinha 3 pontos. O primeiro ponto, ele sabia que Deus era quem constituía as autoridades. Ele sabia que Dário só estava ali porque Deus permitiu. Ele também sabia que ele era um cumpridor da lei dos homens. Contudo, ele jamais ia infringir a lei de Deus. E em terceiro lugar, ele sabia que Deus estava com ele. Então, no segundo ponto, vai dizer o poder da oração. Diante daquele momento de provação, Daniel foi para o seu quarto buscar a Deus em oração. Este ponto aqui é bastante importante. Não podemos abrir mão por nada do nosso devocional com Deus, da nossa comunhão, da nossa comunicação, da nossa intimidade com Deus através da oração. E Daniel jamais ia ficar 30 dias sem este devocional, esse compromisso com Deus. Ele entrou no seu quarto, independente do que fosse a consequência, e continuou a ter esta comunhão com Deus. E no livro de Tessalonicenses sempre diz, orai sem cessar. Jesus, ele teve essa preocupação de incentivar a oração.
Jesus deixou um modelo de oração. Jesus era um exemplo de oração. Sempre que Jesus ia tomar uma atitude, ele ia fazer, precisava de alguma coisa que ele ia fazer, ele orava antes, passava horas e horas conversando com seu pai. Antes de ele enfrentar a cruz do Calvário, ele foi no jardim de Getsemane e ele ali orou também. E ele deixou parábolas, como a parábola do juiz Inico, que a mulher ficava insistindo da perseverança na oração. Então, o nosso maior exemplo de oração, Jesus, ele nos incentiva a ter este momento de oração, que ele não pode ser fragilizado, ele não pode ser abandonado, ele não pode ser deixado de lado. O crente precisa orar, conversar com Deus. E tem uma frase importante que está aqui na lição de Martim Lutero, que diz, uma frase muito linda: a oração é o suor da alma. Daniel não estava disposto a comprometer sua fé ao se abster da oração. Não podemos nos abster da nossa oração por nada, nada pode impedir. E no terceiro e último ponto desta lição, nos diz que Deus fecha a boca do leão. Ao ser denunciado, mesmo a contragosto, o rei Dário mandou que lançassem Daniel na cova dos leões, onde permaneceu durante toda a noite. Quando os invejosos foram lá para o rei contar, então o rei, ele caiu na real, ele entendeu que ele foi enganado, que aquelas pessoas não queriam nada prestar homenagem a ele, louvá-lo. O objetivo deles era uma armadilha para prejudicar Daniel. E o rei sabia quem era Daniel, era seu melhor funcionário. O rei tinha conhecimento da vida devocional de Daniel. Ele sabia disso, então o rei tentou de todas as formas não colocar Daniel na cova dos leões, mas ele não teve muito o que fazer e teve que colocar. No versículo 16 do capítulo 6 diz: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E veja o que o rei falou: e falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Então o rei, ele tinha ciência que Daniel servia continuamente a Deus. Então, o nosso exemplo, o nosso testemunho, eles têm que ser conhecidos das pessoas que somos servos de Deus, que somos seguidores de Jesus e que seguimos a Bíblia Sagrada. As pessoas têm que saber disso. Então, o rei colocou Daniel ali e ali fugiu o sono. O rei ficou a noite toda em jejum, mandou desaparecer todo mundo da frente dele, não queria ninguém tocando música nem nada, porque aquilo ali ele entendeu tudo e ficou muito triste. Mas o Deus a quem Daniel servia não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Às vezes seremos provados a entrarmos na cova dos leões, mas no versículo 21, quando o rei chega lá, no versículo 20, o rei diz: Daniel, olha como ele fala, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Aí Daniel responde de dentro da cova: ó rei, vive para sempre. O Deus livrou a Daniel. E é bem importante você falar isso para os seus jovens. E não só isso, Deus também cumpriu justiça. Porque aqueles homens, o rei mandou pegar todos eles e sua família, e eles foram lançados na cova dos leões e nem chegaram ao fundo, e os leões o devoraram. E a partir daquele testemunho, integridade de Daniel, fidelidade, o rei ele faz um decreto, e é importante que você leia com seus alunos no versículo 26, que ele ordena que todos tremam e temam ao Deus de Daniel. E assim você encerra a sua aula falando sobre a importância de ser íntegro e fiel a Deus. No nosso momento EBD de hoje, eu quero falar para os professores, quando vocês estiverem fazendo o momento EBD em sua igreja, vocês falem para os líderes sobre a importância deles como aliados de mantermos uma EBD forte e firme com todos os alunos, que esses líderes de todos os setores, das senhoras, dos senhores, da mocidade, dos novos convertidos e das crianças, esses líderes, eles são nossos aliados,
juntamente com os professores da EBD, de trazer, de transformar cada crente em um aluno de EBD. O nosso subsídio pedagógico, nós temos já aqui na lição que o comentarista, ele fala que a gente inicia a aula fazendo uma pergunta. O que vem primeiro, a lealdade ou a integridade? E espera o aluno responder, explica o que é lealdade, o que é integridade e fala que a lealdade é uma virtude muito importante, porém a integridade, ela vem primeiro. E eu também quero deixar uma dica, quando os irmãos terminarem de aplicar o segundo ponto do terceiro tópico, que façam essa reflexão, se assim os irmãos desejarem. Vocês consigam uma caixinha como essa, e eu chamo ela Caixa da Honestidade, para falar sobre a oração. E vocês vão precisar de uma caixinha e de folhas de papel que vai dividir com os alunos, e vocês vão pedir que eles escrevam como está a vida deles de oração. Como é que eles estão vivendo a vida de oração? Que eles sejam sinceros, porque é a caixa da sinceridade. O que é que está atrapalhando eles a ter essa comunhão com Deus? Ou se não, ou se eles têm sim uma comunhão com Deus, que eles escrevam, coloquem dentro da caixa, não precisam se identificar. E quando todos terminarem, você abre a caixa e você leia, e ali você faz aquela reflexão, que nada justifica que se quebre o nosso momento com o nosso Deus de oração e de comunhão. Depois você faz aquela oração com eles, pedindo a Deus que os dê força e os ajude a ter esse devocional com Deus. Terminando aqui o nosso subsídio para a aula de lição de número 9, eu quero pedir aos professores que deixem o seu like, se quiserem comentar, esteja à vontade, compartilhe esse vídeo para que outros professores também possam assistir às nossas aulas, e que Deus os abençoe.